Será que agora que o Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos da América, os Estados Unidos poderão acionar o TPI, o Tribunal Penal Internacional, para que seja decretada a prisão de Alexandre de Moraes? Será que o ministro Alexandre de Moraes pode ser preso após Donald Trump acionar o TPI para que seja processado e julgado perante o TPI pela prática de crimes contra a humanidade? Bom, essa informação você já deve ter ouvido por aí, porque tem muita gente falando disso e eu quero esclarecer para você nesse vídeo de uma forma tranquila se isso é possível ou não e quais são as perspectivas, beleza? Primeiramente, meus caros, é importante a gente levar em consideração o seguinte: Donald Trump foi eleito a partir de 20 de janeiro do ano seguinte, vai então entrar em exercício na presidência dos Estados Unidos da América. Acontece o seguinte: muitas divulgações de informações dizendo que Donald Trump vai mandar prender o Alexandre de Moraes, que o Donald Trump vai interferir no Brasil, que os Estados Unidos vai vir no Brasil. São muitas informações. Algumas dessas informações não têm nenhum fundamento nem na nossa Constituição e nem nas normas de cunho internacional. Na nossa Constituição nunca vai ter, porque a Constituição assegura ao Brasil soberania e independência nacional e no âmbito internacional sem intervenção. Então, bom, com base na Constituição, isso não seria juridicamente admitido. Nas legislações internacionais, existem cortes que são internacionais, de natureza internacional, entre países, porque foram ratificadas por diversos países, e é possível que alguns estados, os estados-membros, apresentem perante essas cortes as questões a serem julgadas a respeito de conflitos que não possam ser decididos no âmbito do Estado. Então, o que se tem hoje? Algumas pessoas falam que o ministro Alexandre de Moraes, na condução das suas ações penais lá no Supremo Tribunal Federal, tem cometido crimes contra a humanidade, determinando prisões, censurando pessoas, isso que muitas pessoas têm falado aqui na internet. Beleza. Isso, sob a ótica constitucional, poderia ser considerado crime de responsabilidade. Então você teria a solução ali na Constituição da República Federativa do Brasil, como eu já falei aqui em várias outras vezes. Convido você, inclusive, se quiser saber disso, dá uma olhadinha nos vídeos aqui, tem vários vídeos que eu abordo isso, e já se inscreva no canal. Segunda questão: Donald Trump precisaria, então, acionar um organismo internacional de proteção dos direitos humanos, para que, de alguma forma, então, pudesse influir aqui no Brasil e solucionar esses problemas. O que acontece? Somente o Tribunal Penal Internacional, dos quais o Brasil integra, né, dentre os tratados que o Brasil integra, é que tem competência para julgamento de pessoas. Nós temos duas cortes internacionais, que é a Corte Internacional de Direitos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Internacional de Justiça, mas que não tem competência para julgamento de pessoas. Elas julgam o Estado, Então, por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos verifica o cumprimento daquilo que foi estabelecido no Pacto de São José da Costa Rica. A Corte Internacional de Justiça é um órgão ligado à ONU, portanto, julga países, estados soberanos que cometem atos contra a humanidade ou atos contra os direitos humanos. Agora, o TPI, verdadeiramente, aí sim, tem uma competência penal internacional para julgar uma pessoa. Então, em tese, se o ministro Alexandre de Moraes houvesse praticado um daqueles crimes que estão previstos entre a competência do TPI, ele poderia sim, de fato, ser julgado perante o Tribunal Penal Internacional, o Tribunal de Haia. E seria possível que fosse apresentado. O que acontece? Apesar do TPI ter uma competência, né, e eu vou trazer para você aqui na tela, eu queria já levar uma situação que diz respeito a mandados de prisão que são expedidos pelo TPI e às vezes não são cumpridos. Por exemplo, a gente tem um mandado de prisão que foi expedido pelo TPI, Tribunal Penal Internacional, contra o Vladimir Putin, e não houve o cumprimento por parte da Mongólia, que é um signatário do TPI. Primeiro de tudo, os Estados Unidos nem são signatários do TPI, tá? Nem são signatários do Estatuto de Roma. Os Estados Unidos não estão submetidos à jurisdição do TPI, que aí já seria um problema até para apresentação por parte, por exemplo, do presidente eleito, apresentação de uma petição indicando, então, que o ministro Alexandre de Moraes estaria cometendo crimes contra a humanidade. Então já não caberia por aí. Mas veja só essa imagem que eu trago para você na tela, que é uma notícia que saiu no BDF, Brasil de Fato. Ele diz, olha, apesar de mandado de prisão do TPI, Putin inicia visita oficial à Mongólia. Veja só, o Vladimir Putin tem um mandado de prisão expedido pelo TPI contra ele. A Mongólia é um estado signatário do TPI, do Estatuto de Roma. Deveria cumprir o mandado de prisão. Você vê que não é simples, no cenário internacional, não é assim, expedindo o mandado de prisão e isso já vai ser a solução. No cenário internacional, as coisas são muito mais difíceis do que no âmbito interno. Por isso eu volto a repetir, batendo naquela tecla. Se existe a prática de algum
crime por parte de ministro do Supremo Tribunal Federal, a solução desse problema está na própria Constituição, né? O Senado Federal tem competência para julgar os ministros do STF no caso de prática de crimes de responsabilidade. E os crimes de responsabilidade serão considerados aqueles também crimes, porque se o indivíduo comete um crime, naturalmente ele pratica uma conduta incompatível com o seu cargo. E a prática de condutas incompatíveis com o seu cargo é um crime de responsabilidade, segundo a lei que trata dos crimes de responsabilidade. E a Constituição assegura essa competência ao Senado. Então cabe ao Senado resolver. Esse é o melhor e mais rápido método para a solução dessas questões que são postas no nosso país. Aí eu quero trazer para você, aqui na tela, a questão que envolve, por exemplo, a Venezuela e a Argentina. O presidente venezuelano, né, a justiça venezuelana, expediu um mandado de prisão contra o presidente da Argentina. Tá aí, né? Brasil de fato, Venezuela determina a ordem de prisão contra Javier Milei e o presidente da Argentina chama Maduro de ditador sanguinário. Isso se deu no dia 24 de setembro de 2024, pelo menos a notícia aí. O que acontece? A justiça da Argentina também ordenou a prisão de Nicolás Maduro na Venezuela. Você vê? Então, o presidente da Argentina tem um mandado de prisão expedido pela justiça venezuelana e o presidente ou ditador da Venezuela tem um mandado de prisão expedido pela justiça argentina. Olha como o cenário internacional é um negócio conturbado, não é simples, né? E claro, um Estado não vai invadir o outro porque isso seria um ato de guerra. Aí, a partir de um ato de guerra, as situações ficam muito piores do que já estão, com toda certeza. A guerra tem que ser rejeitada, o conflito bélico ele tem que ser afastado enquanto isso seja possível. O conflito bélico não deve ser uma coisa a ser buscada, mas na verdade deve ser uma coisa a ser combatida de forma contundente. Então não se deve buscar, não se deve pretender de forma nenhuma o conflito bélico. Assim como nós devemos preservar a sistemática constitucional, a sistemática interna, o cumprimento das ordenações de forma interna no nosso país, capazes então de resolver os problemas que sejam postos. Tá? Eu só queria fazer esse adendo aí. Vamos voltar aqui. Deixa aí, bebê. Vamos voltar aqui para a questão do Tribunal Penal Internacional e as atribuições do Tribunal Penal Internacional e a possibilidade ou não do presidente americano ou norte-americano, Donald Trump, uma vez que entre em exercício, apresentar algum documento que vise, então, uma responsabilização por crime contra a humanidade por parte do ministro Alexandre de Moraes. Vamos lá. O TPI tem a sua competência estabelecida no Estatuto de Roma. Com base no Estatuto de Roma, nós temos o seguinte: a competência do tribunal restringir-se-á aos crimes mais graves, que afetam a comunidade internacional no seu conjunto. Nos termos do presente estatuto, o tribunal terá competência para julgar os crimes de genocídio, contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão. Primeiramente, é possível que se estabeleça qual tipo de crime de competência do Tribunal Penal Internacional, então, que o ministro do Supremo Tribunal teria praticado. Uma vez que se definisse isso, então, considerando que o TPI tem competência para julgamento de pessoa, então de indivíduo, aí sim poderia ser apresentado perante o TPI uma petição, um documento, em que atribuísse ao ministro do Supremo Tribunal Federal a prática de um crime contra a humanidade. Acontece o seguinte: os Estados Unidos, como eu já falei para você, não são signatários do TPI. Os Estados Unidos não são signatários. Além dos Estados Unidos, outros países também não são signatários do TPI, o que certamente criaria um embaraço para que o Tribunal Penal Internacional admitisse a apresentação desses documentos. Mas seria possível que outra pessoa apresentasse, ou que outro Estado-membro, através dos seus administradores ou representantes, apresentasse essa documentação perante o TPI. O problema não é a informação chegar lá no TPI, né? Não é a denúncia chegar. O problema e a dificuldade é a denúncia ser levada adiante e a pessoa que está sendo acusada, de certa forma, pela prática de crimes graves contra a humanidade, ser responsabilizada criminalmente perante o TPI. Essa é a coisa mais difícil. Porque, assim como a gente viu, por exemplo, os senadores da República já acionaram o TPI para que responsabilizasse ministro do Supremo Tribunal Federal que supostamente estaria praticando crimes contra a humanidade. Bom, até aí tudo bem. A dificuldade é levar isso adiante, né? Assim como a gente pode perceber que houveram apresentações de petições perante o TPI, indicando que, por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro teria praticado crime de genocídio e vários outros. E uma coisa é você levar isso até lá. Outra coisa completamente diferente é a petição ser recebida, de ser dado início ao procedimento
e a pessoa acusada ser processada. Essa é uma questão muito mais complexa. E para que isso chegue, por exemplo, a um mandado de prisão, né, para que o indivíduo seja preso, é outra questão muito mais complexa ainda. No cenário internacional, as possibilidades de solução de conflitos que existem no âmbito de um país são muito mais difíceis de serem solucionadas. Eu volto e repito com vocês, a solução para resolver eventuais problemas que surjam entre os poderes, no caso, por exemplo, entre a Justiça, o Poder Judiciário e o Poder Legislativo, está na própria Constituição, artigo 52. Agora sim, por exemplo, se os senadores, então, iniciassem um procedimento que visasse a apuração de crime de responsabilidade e o STF, por exemplo, barrasse esse procedimento, aí sim a gente teria uma ruptura constitucional. Porque não é possível que, dentro do equilíbrio, dentro da atividade que visa os freios de contrapeso, ali dentro desse sistema harmônico de poderes, não é possível que um poder interfira no outro na verificação de competências que são constitucionais, por exemplo, a verificação da ocorrência ou não de crime de responsabilidade. Beleza? Eu acho que eu respondi a pergunta que nós formulamos no início desse vídeo. Queria saber a sua opinião, se você puder, tá comentando aqui, deixando seu comentário, falando o que você pensa a respeito. A gente continua em um próximo vídeo aí, tá certo? Forte abraço, até a próxima.